Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal de Dicas. Sou Suzana Matos, é muito bom ter você por aqui. Muito bem, hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto que é muito chato, mas necessário de falar, até para quem sabe a gente possa abrir os olhos, né? E entre nós, começar por nós, pela organização que a gente gerencia, a gente quebrar esses conceitos, esses preconceitos e esse grande paradigma que a gente precisa. Bom, todo mundo sabe, né? Quem não sabe vai saber agora que o mundo divide-se pelo menos em 3 esferas. Primeiro setor, que é o Estado ou é o governo, quem tem a responsabilidade de cuidar da sociedade civil organizada, enfim, e gerenciar recursos e fazer a economia girar, tal, independente às vezes do método de economia que se exista. Bom, nós temos o segundo setor, que são as empresas, ou seja, as grandes movimentadoras de recursos, né, financeiros, privados. E nós temos o terceiro setor, que não é primeiro nem segundo, é o terceiro, trabalha especificamente os impactos negativos de causas onde o governo e as empresas não conseguem atingir para sanar determinadas situações e vulnerabilidades, sejam elas humanas, ambientais, enfim, sociológicas diversas. Bom, e aí a grande dificuldade que nós temos pensando no terceiro setor, é que o terceiro setor cresceu tanto, especificamente no Brasil. Nós temos aí os últimos dados aí, Instituto IDES, FIF, enfim, tantas outras institutos. Nós temos no Brasil mais de 800 mil ONGs, ou OSCs, né, que é o termo correto, Organização da Sociedade Civil. Então é muita organização, de vários segmentos e vários segmentos que se repetem. A grande maioria da atuação é a atuação com criança e adolescente, mas um ramo que tem crescido muito, uma área que tem crescido muito, é a área de cuidados com animais, a área de pet, né? A área de pet tem crescido bastante. Organizações que são responsáveis por cuidar de animais abandonados. Isso é muito bacana. O meio ambiente também tem crescido muito, né? Tem crescido muito. Mas a linha de frente ainda acaba sendo criança e adolescente e famílias. Bom, o que acontece com isso? É muito bacana a gente ver esse crescimento das organizações. É bacana no sentido que tá havendo uma organização, mas também quanto mais ONG se existe, prova-se pelo menos duas coisas. Tem muita pobreza ainda no Brasil, em vários aspectos, ou que as organizações não sabem trabalhar em rede e cada um quer criar o seu mundinho para que possam ter as suas próprias finalidades estabelecidas e resolvidas, enfim, os impactos gerados. E a gente tem uma problemática aí que algumas coisas destroem o mundo do terceiro setor. Algumas coisas destroem o mundo do terceiro setor. O mundo do terceiro setor era para ser aquele mundo onde a gente iria se relacionar com justiça, com dignidade, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo caminhando junto, todo mundo seguindo a mesma trilha com o mesmo objetivo, que é sanar um problema, né? E se pensando na questão social, um problema social que surge, e aí as organizações que atuam na linha da assistência social vão procurar sanar esse problema, mas só que não é assim. Não é esse mundo rosa, não é esse arco-íris lindo que a gente idealiza. Não é assim. O que acontece mesmo é uma grande rivalidade, e isso cresceu-se muito nos últimos anos, uma grande rivalidade muito parecido com o segundo setor, de competição. E, Suzana, por que será que isso acontece? Por que acontece essa rivalidade que destrói o terceiro setor, né? Bom, pesquisando e vendo algumas informações e lendo algumas informações, a gente pelo menos pensou em 5 coisas que pelo menos fazem com que as organizações não cresçam. E uma delas, para começar, é o recurso limitado, né? Tem um recurso limitado para as organizações, né? Muitas dependem de doações e nem sempre o recurso chega para aquela organização. Assim, fala-se muito sobre negócios de impacto e tem surgido muitas organizações assim, mas ainda as organizações, a grande maioria, são organizações tradicionais. Bom, uma outra questão que também nos destrói e acaba também muitas vezes sendo mal gerido é o foco em causas que são similares, né? A gente não sabe lidar com isso. Então a gente tem muita organização que trabalha com criança, a gente tem muita organização que trabalha com o meio ambiente, que trabalha com os animais. E aí a gente fica competindo entre elas, né? Mas, gente, a gente está falando aí de muita organização, são mais de 800 mil. Mas a gente também está falando de um Brasil enorme espalhado aí,
que tem espaço para todo mundo. Mas é que nem sempre a gente consegue aproveitar esses espaços e a gente quer acabar roubando o espaço do outro, né? Então, se você... E a gente entra numa outra questão que já é muito clássica também, que é outro fator também que pode nos destruir, que é a questão do território e a área de atuação, né? Então, é muito disso. Nós estamos no Brasil. O Brasil é enorme, gente. O Brasil é enorme, muita gente. E aí uma organização está em determinado espaço e de repente ela atua naquele território, uma organização vai lá e se implanta também naquela região. Mas para quê? Se ela for da mesma causa, da mesma situação, para quê? Porque não foi feito um levantamento antes, porque não foi feito um diagnóstico, não foi visitado o bairro. E aí vai criar rivalidade entre elas. Rivalidade entre elas quando deveria criar um trabalho de rede, que é totalmente ao contrário. Então, nós já vimos aqui o que muitas vezes nos destrói. Um recurso ilimitado de uma organização, foco nas atividades que são similares, e aí o território e a atuação da organização. Mas tem também a questão de reconhecimento e visibilidade. Muitas delas competem na mídia, e é uma competição grande. Gente, como a gente está bombardeada de coisas na internet. Tem hora que a gente fica até tonta, né? Tem hora que a gente tem que parar para limpar a mente de tanta informação que a gente tem. Meu Instagramzinho lá, ele apita toda hora, que eu fui seguindo algumas organizações, aí toda hora apitando. E isso é bom, é ótimo. Mas em um determinado momento a gente é bombardeado. E aí essa dificuldade de reconhecimento e visibilidade. Quem tem mais estratégia consegue ter mais visibilidade. Quem não tem, não consegue. E aí, muitas vezes acontece que aquele que tem muita visibilidade recebe tudo para si. Doação, reconhecimento, indicações. E aquele que não tem, acaba chegando com muito mais dificuldade, né? Sabe aquela corridinha lá dos cavalinhos, vai chegando lá atrás, lá em último lugar. Bom, e tem também a questão das divergências filosóficas. O que seria isso, né? Bom, as organizações podem ter abordagens diferentes e para abordar os problemas sociais. E aí isso pode levar a rivalidades com base nos conhecimentos teóricos, nas referências filosóficas e as estratégias. Então, um acredita ter um pensamento mais conservador, um tem um pensamento mais aberto, e aí a gente começa a criar as diversidades filosóficas, né? Um tem um pensamento de direita, outro tem pensamento de esquerda, um tem pensamento de centro e tal. E a gente não consegue se encaixar, a gente não consegue conversar, a gente não consegue dialogar. Engraçado, né, que o terceiro setor, e especificamente aí, eu sempre falo muito da assistência social, que é a minha bagagem, que é a minha área, foi criado justamente para quebrar isso. Essa rivalidade, essa distância, essa vulnerabilidade, essa colocação à margem, e a gente tá batendo justamente na mesma situação. Bom, Suzana, você só trouxe problema nesse vídeo. Qual a solução? Gente, a solução é sempre o diálogo. A solução é sempre a conversa. A solução é sempre alguém de algum lado ceder. Então, se você está num território, tem outra organização, procura visitar essa organização e tentem trabalhar juntos. Se vem uma doação que não é para tua causa, mas se encaixa na causa da organização que está no território que você atua, direciona para aquela organização. Se vem uma parceria, não, mas eu não vou fazer isso porque eu estou precisando de dinheiro. Você acha que se fosse ele faria a mesma coisa com você? Você tá vendo como vai muito da mentalidade que a gente tem, né? Mentalidade capitalista. A gente vive no mundo capitalista, então a nossa mentalidade automaticamente vai ser capitalista. E eu não estou defendendo a ideia aqui que a gente tem que ter outro tipo de movimento, não é isso. Eu só estou defendendo a ideia que dá para viver, mesmo no sistema capitalista, com um pensamento um pouco mais altruísta e voltado sim para a prática da justiça social. Isso é possível fazer. Então, gente, se liga nas dicas aí e você, enquanto gestor, procura fazer essa mudança a partir de você. Se isso nos destrói, começa a refletir. Qual a facilidade que você tem de trabalhar em rede? Quais são as ONGs que você trabalha em rede? As ONGs estão dispersas, né? E a gente precisa fortalecer isso para que a gente possa caminhar juntos e ter impactos muito mais altos, né? Muito mais altos. Se liga na grande dica aí, passada de hoje, e até o próximo vídeo.